Olá, boa noite. Agradeço novamente a oportunidade de estar falando com vocês. Para mim é uma grande honra poder dividir minhas experiências. Estar aqui mais uma vez falando dos símbolos dos portais atlânticos. Nós estamos mais uma vez, nós estamos no símbolo número 12. Eu não vou dizer de novo porque está muito divertido, né? Apesar que alguns podem estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, mas ele está abaixo do número 11. Então ele continua em linha direta com a coluna da espiritualidade. E a gente vai agora destrinchá-lo. Antes da gente começar a destrinchá-lo, deixa eu ler para vocês. As águas abrem todas as portas, todos os caminhos, conectam o céu e a terra num só. A gente falando assim, né, as águas abrem todas as portas, aí fica parecendo que é o mesmo símbolo, ou que tem o mesmo efeito do símbolo 11, né, que eu falei ontem, quer dizer, no vídeo anterior, que ontem eu não gravei vídeo, eu tinha outras coisas espirituais para fazer, então eu deixei para fazer hoje. Que parece que está falando, porque está falando de poder e tudo, aí fica pensando que é a mesma coisa, mas não é. A gente vai ver que eles partem de um só, mas eles têm direções diferentes. Para quem não lembra que é o número 12, o número 11 fala, sobre para vocês na íntegra, o poder de todas as vidas está nas águas, o mistério de todas as coisas. Aí eu falei que ele dá poder sobre a vida e a morte, e a bênção e a maldição, tudo isso. Isso é os poderes do universo. O número 11 nos conecta com os poderes do universo, com tudo o que rege. O número 12, ele nos conecta com os poderes da Terra. Veja que no final ele fala que conecta o céu e a terra. O número 11, ele é direcionado ao céu. O número 12 é direcionado à terra. Veja que nós estamos sempre trabalhando o número 2. Uma parceria dos símbolos. Eles estão sempre em conjunto. As duas, eu disse a vocês, logo no começo dos vídeos, nos primeiros símbolos, que toda força tem duas polaridades. Toda força tem duas funções, duas direções. Um exemplo disso é materialização e desmaterialização, né? E por aí vai, né? Não vamos voltar de novo, até porque eu disse que queria fazer discurso para que vocês ficassem, para ficar mais fácil de se assimilar. Então, quando você me chama muito assunto, você fica um pouco confuso, porque ainda eu percebo que tem algumas pessoas que ficam ainda confusas. Elas ainda ficam perdidas. Mas é que mexer com as nossas energias é difícil. O primeiro inimigo que a gente vence somos nós mesmos. A primeira barreira que nós temos são as nossas internas. A gente tem coisas aqui, coisas aqui fora que nos param, que nos atrai, que nos fere. Temos. Coisas que nos atrapalham? Temos. Mas essas coisas são fáceis de vencer. Mas essas aqui internas, aqui dentro, são difíceis. Mas não são impossíveis. Então, nosso primeiro inimigo somos nós. E o mais forte de todos. Pode crer. Porque se você não vence a si próprio, você não consegue vencer as outras coisas. Mas quando você se vence aqui, aí você tem todos os poderes do céu e os poderes da terra. Você lembra que os alquimistas, né, falam de transformar o ouro metal pesado em metal leve, né? Transformar ferro em ouro, qualquer tipo de metal. Isso é isso aqui, ó.
esse trabalho interno. A primeira lapidação começa aqui dentro do nosso coração, da nossa mente. Então, é o trabalho mais difícil, é o mais árduo, mas não é impossível. Tudo é uma questão de propósito, uma questão de persistência, de perseverança, de vontade de vencer. Então vamos voltar ao símbolo. O número 12 fala que as águas abrem todas as portas, todos os caminhos, conectam o céu e a terra. Quando você alcança os poderes do universo, eu disse a vocês no vídeo anterior que o primeiro passo para vocês adquirirem, ou vocês só têm direito, só conseguem manipular isso se vocês respeitam o equilíbrio, a harmonia, a conexão do universo. Porque o universo, quando você se conecta com a espiritualidade, você se torna um com ela. Tudo que é dela é seu e tudo que é seu é dela. E vocês formam uma parceria, um equilíbrio. Então, se você forma uma parceria com ela, você vai dar continuidade ao trabalho dela. Ou você vai representá-la, né? Ela te dá uma carta, um anel de sinete. Você tem o aval para ir e vir. Você tem o direito de interferir naquilo que está em desarmonia, naquilo que está em desequilíbrio, naquilo que está sem conexão com a espiritualidade. É nisso que você tem o direito de matar, de ressuscitar, de trazer uma guerra se for preciso. Porque às vezes as guerras são precisas para fazer separação. Por quê? Porque está tudo misturado, a verdade com a mentira, a luz com as trevas. Então você precisa criar alguma coisa para separar. É por isso que dá direito. Separar e juntar. Aí depois que você separa, você junta. Novamente. O certo que é certo, o que é errado que é errado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A espiritualidade, quando você se torna um com a espiritualidade dá poder para você reequilibrar, harmonizar, reconectar as coisas como elas devem ser. Alcançado isso, você passa para o 12º nível, né? Ou 12º símbolo. Você agora tem poder para abrir portas na Terra, criar oportunidades, possibilidades, fazer surgir. Porque uma coisa é você criar as coisas lá em cima, mas depois que você cria lá em cima, elas ficam lá em cima. O tempo para elas aparecerem aqui fora depende de você. Está em suas mãos. E é com este poder que você traz as coisas de lá de cima para aqui para baixo. Vocês estão entendendo agora o que quer dizer? Que todas as coisas são casadas? Todos os símbolos são casados um com o outro? Tudo é dois? No universo, tudo é dois. Não adianta. Tudo é dois e tudo se torna um. Mas tudo é dois. Então, quando vocês reconectam com a espiritualidade, vocês ganham os poderes para interferir naquilo que está em desequilíbrio, para vocês reequilibrar, harmonizar, reconectar. Você agora tem o poder para trazer as coisas para fora.
Porque vocês lembram que a espiritualidade é escuridão. A espiritualidade é aquilo que está oculto. Você não vê. É o invisível. Então você agora vai trazer as coisas do invisível para o mundo visível. Do mundo oculto para a revelação. Do mundo espiritual para o mundo material. Esse símbolo te dá autoridade sobre isso. De você abrir o tempo. De você fazer surgir o tempo. Te dá poder para criar possibilidades. Abrir oportunidades. Abrir portas. Onde não existe, você abre portas. Onde não houver estrada, vai surgir uma. Onde houver parede, a parede vai cair. Se o mar estiver fechado, o mar vai se abrir. Se houver um mar e ele não se abrir, você vai passar por cima. Não é coisa de crente, não. É a realidade. É a realidade espiritual. É o poder da espiritualidade. É o poder do mundo espiritual no mundo material. É o casamento do mundo espiritual com o mundo físico. É a união do macho com a fêmea. Lá em cima e aqui embaixo. O espelho. É a fusão de todos os elementos e a explosão deles. Porque quando os elementos são totalmente opostos, totalmente diferentes uns dos outros. Os 4 elementos. Mas quando eles se juntam, eles formam um. E se explode. Isso é poder. E esse poder te dá autoridade sobre o tempo. De você fazer o inverno virar primavera, primavera virar verão. Te dá poder para fazer cessar a chuva. Chegar a chuva. Te dá poder um dia virar noite e a noite virar dia. Transformar as trevas em luz e a luz em trevas. Esse é o poder no mundo material. Mas esse símbolo só é alcançado quando você alcança o número 11. Você passou pelo número 11? Você alcançou o número 11? Então vai ter direito ao número 12. É fato. Tem uma coisa atrás da outra. Isso só eu ler pra não me perder. Esta é a força. O número 12 é a força que move-se dentro da Terra. É a energia que rasteja dentro da Terra. Ela faz conexão com todos os elementos. E ela é a própria criação. Ela dá lugar ao vazio.
para fazer o vazio ser cheio. E ela pode tornar o cheio vazio. Ela pode mover os montes, fazendo essa ilha. Essa é a força que move-se pela terra. Existe a espiritualidade, ela é a parte mais linda da vida de um ser humano. Do universo. Porque ela é a explicação de todas as coisas. Nela está, né? Refazendo a minha frase. Nela está a explicação de todas as coisas. Nela está a vida. A história das vidas. A espiritualidade é a própria alma do ser humano. É o fio de vida. É a luz que brilha dentro dele. Porque é a luz que brilha dentro dele. Como que não tem espiritualidade, não brilha. É morto. E se morre e nasce de novo, é morto. Eu sou morto. Porque quando a pessoa reencarna, ela reencarna no espírito que ela morreu. Naquilo que ela morreu é que ela reencarna de novo. Naquele sopro. Naquele entendimento que ela tinha. Por isso que tem pessoas que nascem tão espirituais. Porque ela foi uma espiritualidade na vida passada. Tem pessoas que já nascem com habilidades. Você não ensina nada. É porque essa habilidade ela herdou da outra vida. Ninguém me ensinou nada. Nada. Tudo que eu sei hoje, eu digo que reaprendi 2 vezes. Eu sei porque eu aprendi na prática, sozinha, na espiritualidade. E eu reaprendi pela teoria. Antes, quando eu aprendi as coisas, eu simplesmente sabia. Eu simplesmente sabia fazer. Eu pensava naquilo, ou aquilo surgia dentro de mim, eu ia lá e fazia, mas eu não sabia o nome daquilo. E às vezes eu até perguntava, quando eu aprendi alguma coisa assim, ou quando eles me ensinavam, eu perguntava o nome daquilo, eles diziam, você não precisa saber o nome. Você só precisa aprender a manipular. Você só precisa aprender a sentir. Nome? Essa é uma coisa que as pessoas dão. Que as civilizações dão. Cada civilização dá um nome. Qual é o nome certo, Jenny Claire? Não tem. Ainda hoje, quando eu aprendo as coisas, cada cultura tem um nome. E eu fico pensando qual é o nome verdadeiro. Tudo que eu aprendi porque eu herdei de outras vidas. Tudo que eu sei fazer. Eu não sei de agora. Eu sei da eternidade que está dentro de mim. Porque quando eu fecho meus olhos, o sentimento que, como eu me vejo por dentro, como sei que tem uma eternidade no peito. E eu sempre, as minhas amigas sabem, minha família sabe, que eu sempre me senti velha. Aí eu digo, nossa, que contradição, porque as pessoas dizem que eu sou jovem, né? Diz, ah, eu sou uma menina. Eu tenho 35 anos e não pareço
não parece a idade que tenho. E eu tenho 3 filhos que também não parecem ser os meus filhos. Mas eu sei que são meus filhos, que nasceram de mim. Eu estive dentro de mim. Eu tenho como provar que são filhos meus filhos. Mas as pessoas não acreditam que são meus filhos. Até porque já estão rapazes. E as pessoas acham que são meus irmãos. Mas eu sempre me senti velha. E eu me olhava no espelho, desde criança eu sempre me sentia velha. Por que eu tinha essa impressão? É porque a eternidade falava dentro de mim. Das minhas vidas passadas. Algumas pessoas não entendem isso que eu falo. Outras ainda vão entender. Mas eu sei do que eu estou falando. E é sobre essas coisas que eu estou tentando mostrar para vocês aos poucos. Cada vídeo eu abordo uma coisa. Abordo um fiozinho de um outro tema, para que quando eu falar, vocês já assimilem alguma coisa. Eu poderia dar exemplos de outras pessoas, mas eu prefiro dar os meus exemplos. Eu prefiro contar minha história. Eu tô aqui gravando os meus vídeos, é o meu canal. Então não preciso, eu posso trazer exemplos, às vezes eu trago da Bíblia. Mas eu acho que quando você vai falar, as coisas têm mais poder quando você fala sobre você. Quando você fala suas experiências. Porque mostra que a primeira coisa que você venceu é você mesma. O primeiro mundo que você teve que vencer foi o seu interno. Então eu tive que vencer aquele mundo. Eu tive que entrar naquele mundo escuro. Porque a mente da gente, o coração da gente é um mundo escuro. Tive que me perder lá dentro várias vezes. E achar. E entender. Sair. E tentar passar pra vocês o que é isso. Tentar explicar. Ajudar vocês. Também. Vencer a primeira coisa. E a primeira coisa é o medo. Se conhecer. O medo de se encarar. O medo de se desafiar. Porque a maioria das pessoas sabe que se enfrentarem, geralmente vão perder. Porque elas não se dominam. Elas não estão equilibradas. Então, nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. Mas quando nós vencemos a nós mesmos, nos reconectamos com nós, acendemos essa luz da espiritualidade dentro de nós, já foi. Todas essas coisas que eu falo aqui para vocês são muito fáceis de serem adquiridas, porque é um processo. Elas vêm sem nem você precisar correr atrás. Quando você pensar que não, você já está fazendo. Quando pensar que não, você já está manipulando. Quando você se reequilibra, quando você se harmoniza, quando você se reconecta, quando você pensar que não, você está conseguindo mover. Direcionar sua energia toda para o pé, toda para um dedo da mão, direcionar sua energia para uma folha, fazer a folha se movimentar,
Você já tá conseguindo. É o primeiro passo. É aqui dentro. Aí você vai ganhar. Depois que você sai daqui de dentro, você sobe. Você vai alcançar os poderes do universo. Você vai ser convidado a olhar para o mundo e ver o desequilíbrio dele. Ver a desarmonia dele. As conexões quebradas. E você aprenderá o que é certo e errado. O que é prioridade e o que é desnecessário. E aprender a criar agora. Oportunidades da Terra. Abrir possibilidades na Terra. Abrir portas onde elas não existem. Conectar o céu e a terra. Não é uma tarefa fácil. Vocês lembram? Eu até falei no vídeo anterior, antes de eu falar dos símbolos dos portais de Atlantis. Contei agora nos símbolos dos portais de Atlantis. Eu falei antes, um pouco, por cima, mas eu abri mais assim nos portais de Atlantis. Eu falei das dificuldades que eu tinha com minha mãe, que os reptilianos fizeram um grande favor, entre aspas, de fazer com que eu perdesse a minha confiança nela. Eu nunca a desrespeitei, mas não confiava nela. Não a queria como amiga. A via como uma pessoa qualquer. E os arturianos me ensinaram o amor. E restabeleceu a harmonia dentro do meu lar. Quer dizer, eu não estava mais na casa da minha mãe. Eu já estava fora. Mas eles reconectaram os meus laços com a minha mãe. Não os laços espirituais, porque os laços espirituais foram quebrados pelos meus protetores animais, até porque a gente por causa da energia. Questão de energia, isso. Então, espiritualmente, a gente é diferente. Não existe ligação. Não existe, às vezes, a gente vai aprender ainda nos outros vídeos que existem ligações físicas e existem ligações espirituais. Ligações espirituais não existem, porque a gente vem de pontos diferentes. A gente trabalha por direções diferentes. Então, os nossos caminhos espirituais nunca vão se reconectar. Mas fisicamente havia um laço. O primeiro deles era biológico. E eles reconectaram isso. E hoje eu não digo que minha mãe é minha melhor amiga. Mas minha mãe é minha amiga. Até porque a gente não tem muito tempo pra conversar. Mas ela me liga 3 vezes por dia. Às vezes ela tá com saudade, eu demoro aí porque eu chego em casa. Tenho muitas coisas pra fazer, tenho meus filhos, né? E eu tenho os vídeos pra fazer. Eu tenho meus trabalhos espirituais que eu não posso deixar de fazer. Eu gosto de comer, apesar de ser magra, eu gosto de comer. Então eu sempre gosto de fazer alguma coisa diferente de noite pra comer. Então não tenho muito tempo, mas quando ela tá saudade ela me liga. Aí ela manda buscar alguma coisa. Traz o bolo. Ela vem aqui em casa, fiz um bolo, fiz uma torta. Eu já sei que não foi por causa disso, que ela podia mandar para os meus filhos, principalmente o Gabriel, que vive lá, podia mandar para os meus sobrinhos. Mas é porque ela quer me ver. Vocês estão entendendo
a força que tem, a importância que tem as coisas na espiritualidade. A espiritualidade, ela é complexa. Não é uma coisa fácil de ser aprendida, como você aprende o ABC, ou você aprende a família do ABC. Não. Porque ela existe esses níveis, como eu disse a vocês, desde o princípio. Tudo é dois. No universo tudo é dois e tudo forma um. Mas tudo é dois. A gente tem que entender que tudo no universo, como é dois, ele tem direções, funções diferentes. A espiritualidade é uma coisa, a coisa física é outra. Mas uma coisa casa com a outra. A gente tem que ter os olhos abertos para entender a espiritualidade. Para saber manipular os poderes que governam o mundo, o equilíbrio das coisas, a harmonia das coisas, a conexão das coisas. E saber como direcionar as coisas aqui na Terra. Como equilibrar as coisas que estão lá em cima, aqui na Terra. E esse símbolo número 12 nos dá poder para isso. Mas a gente só aprende, a gente só faz isso quando a gente passa pro lado de cima primeiro. A gente, todas as coisas é de cima primeiro. Todas as coisas partem de cima primeiro. Nada surge daqui da Terra. E se ela surgir por si só, pela livre e espontânea vontade do homem, ela está condenada. O tempo dela é. Ela não tem vida em si própria. As coisas só têm vida em si própria quando estão conectadas com a espiritualidade. Quando elas fazem parte da espiritualidade. Quando elas formam um todo com a espiritualidade. Um círculo da criação. A partir da espiritualidade, o número 11, eu posso dizer que é o ciclo. Que é a espiritualidade. É esse poder. O número 11, ele já é a direção, a proteção, a materialização, abrir oportunidades, criar oportunidades. Esse eu falo. Vocês estão vendo que uma coisa casa com a outra? Que na espiritualidade todas as coisas andam juntas. Não tem como separar. Muitas pessoas brincam com a espiritualidade. Nossa, eu vejo muito isso. Eu fico chocada. Elas querem a todo custo forçar as situações. Elas já desconhecem o que é espiritualidade. Por aí. Porque espiritualidade é respeito. Para você entender o que é espiritualidade, você tem que passar pelo respeito. Respeito é equilíbrio, é harmonia, é conexão. É o meu direito começa onde o seu termina. O seu começa onde o meu termina. É um círculo. Ninguém vai alcançar a espiritualidade e poder algum da espiritualidade. Isso é fato. Se não tem respeito pelo ser humano, se não tem respeito pelo equilíbrio, pela harmonia, pela conexão. Como eu disse, esse é um assunto extenso, mas é um assunto maravilhoso.
é a vida, é a luz do universo, é a luz que habita em nós. Eu adoro falar sobre espiritualidade, por isso que me empolgo tanto. Quando eu começo a falar, eu quero falar a noite inteira sobre isso. Eu adoro. Eu me acho aqui dentro, sabe? É como alguém que tá caminhando por uma estrada, doido pra chegar em casa, de repente sabe se a sua casinha lá longe. É assim que eu me sinto, sabe? Toda vez que eu começo a falar de espiritualidade, eu sinto que, nossa, eu olho assim ao longe e digo, tô chegando em casa, tô chegando em casa, tô chegando em casa, porque eu tô cansada, louca pra tomar um banho, comer e dormir. Eu adoro falar sobre espiritualidade. Eu me acho. Eu me harmonizo. É como se eu entrasse dentro da barriga e ficasse ali, guardado assim. É o melhor lugar do mundo. É o mais seguro. Toda vez que eu falo de espiritualidade, eu me sinto como se eu entrasse dentro da barriga da espiritualidade. É por isso que cada vez mais eu desejo e eu trabalho para ser uma com ela. Para que a minha vida reflita a espiritualidade. Eu quero que as pessoas me olhem e não vejam com ela, mas vejam a espiritualidade. Não a minha espiritualidade, mas a espiritualidade do universo. Eu quero que elas olhem pra mim. Eu rezo a Deus e trabalho para que um dia eu consiga chegar a isso. Que as pessoas olhem pra mim e digam, nossa, eu tô chegando em casa. Que essa é a sensação que eu tenho. Então eu vou ficar por aqui. Eu agradeço novamente a oportunidade de falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Mas a gente ainda vai continuar falando sobre esses temas nos outros vídeos, até porque já discussões, nós estamos na espinhal da espiritualidade. Então tem, por isso que às vezes eu não aprofundo muito. Eu falo um pouco e deixo pra trazer outro pedaço em outros vídeos, juntando com outros vídeos, porque eu disse que todos os símbolos estão conectados. Então eu não posso fazer só um vídeo só falando de um símbolo. Sempre que eu criar um vídeo, eu falo do símbolo anterior. Às vezes eu dou uma pincelada do outro. Você não percebe, mas eu dou uma pincelada do outro. E assim a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho. Fiz todas vocês. Eu aprendi isso. Isso pra mim é bênção. Quando a gente aprende uma coisa e a gente divide, nossa, ainda a gente se torna uma pessoa mais feliz. A gente multiplica pra vocês e pra mim também. Porque toda vez que eu falo, eu aprendo também. Então, vou ficar por aqui. Shalom, namastê. Saudações a todos.